Você sabe qual que é a diferença entre a arqueologia e a história? Você sabe me dizer de que modo que a história e a arqueologia se relacionam? Se essa diferença entre as disciplinas é algo confuso para você, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você entenderá, pois o meu objetivo aqui é desfazer qualquer confusão a esse respeito. Eu sou o Lucas Schwab e peço para que você deixe aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Para reconstruir as origens da humanidade e o modo de vida dos primeiros grupos humanos, o historiador conta com a ajuda dos trabalhos realizados pelos arqueólogos. A arqueologia é a ciência que pesquisa os vestígios materiais deixados pelos grupos humanos, tais como os fósseis, os restos de fogueiras, os utensílios diversos, as armas, etc. Já temos aqui no canal os vídeos sobre as origens da humanidade, a pré-história e a arte rupestre. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e inscreva-se no canal para ter acesso a todos esses vídeos. Todo esse período histórico que eu citei é anterior ao surgimento da escrita. E para a construção dos conhecimentos relativos a esses períodos, os trabalhos desempenhados pelos arqueólogos são extremamente importantes para que o historiador também consiga elaborar suas pesquisas e conhecer como que esses povos viviam, como se relacionavam, quais que eram as estruturas sociais vigentes e como que eles se relacionavam com a natureza, dentre outros tantos aspectos passíveis de análise. Existe um pensamento de que a arqueologia é uma sub-área da história, mas isso não está nem próximo da realidade. A história e a arqueologia são estudos acadêmicos distintos que tiveram trajetórias próprias, assim como todos os outros campos do conhecimento também tiveram suas trajetórias singulares. Do mesmo modo que a história é uma ciência e que se relaciona com outras ciências, a arqueologia também é uma ciência que se relaciona com outros campos do saber. A arqueologia é uma ciência social que se preocupa em compreender ou obter informações sobre as sociedades e as formas antigas de organização humana por meio do estudo direto de evidências históricas. É importante notar que, apesar de se ocupar apenas dos vestígios materiais deixados pelas populações humanas, a arqueologia utiliza dados históricos como parte da análise dos materiais. Ou seja, assim como a arqueologia é de suma importância para os trabalhos históricos sobre as sociedades antigas, o conhecimento histórico acumulado ao longo do tempo também é de suma importância para os arqueólogos. Na arqueologia, o mais comum é que os estudos sejam empreendidos por pesquisas sobre o solo e materiais arqueológicos que foram soterrados ou danificados ao longo do tempo. No século XIX já era possível elaborar as primeiras teorias e debates sobre o modo de vida humano na pré-história, enquanto que no século XX o grande volume de descobertas fez com que essa ciência encontrasse o seu auge e atingisse uma maior popularidade. Embora até hoje persista a problemática do tráfico de peças e artefatos antigos, o que dificulta os estudos sobre o passado da humanidade. A construção do conhecimento pelo historiador e pelo arqueólogo é resultado, sobretudo, do estudo da cultura material, ou seja, dos artefatos encontrados em sítios arqueológicos. Esses vestígios são de importância decisiva para recuperar informações sobre as condições de vida, a produção material e as relações sociais em sociedades extintas há muito tempo. A análise das formas de um fóssil, por exemplo, fornece aos cientistas informações importantes como sexo, idade, hábitos alimentares, etc.
Entre os objetos mais antigos produzidos pelo ser humano estão os bifaces. Como você pode observar aqui ao lado, eles são utensílios de pedra de duas faces aplanados dos dois lados para formar uma extremidade pontiaguda e cortante, e outra arredondada para facilitar o manuseio. O que será que esse artefato pode nos dizer sobre o modo de vida dos primeiros grupos humanos? Podemos lançar algumas hipóteses, como por exemplo a de que a ponta cortante do biface poderia servir para despelar ou esquartejar as caças. Além do formato, da técnica e do material, o local no qual ele foi encontrado, nesse caso perto de fósseis de animais, fornece indícios de que o grupo humano a que ele pertencia certamente era formado por caçadores. Podemos pensar ainda que o artefato podia servir para cortar madeira, ser usado para acender fogueiras, extrair raízes e para defesa em caso de ataques. Nessa imagem aqui do lado temos um machado do período neolítico. Assim como a ferramenta anterior, essa é feita de pedra, mas a técnica utilizada é diferente. Como você pode ver, a ponta do machado é polida, o que dá a ela mais precisão e firmeza para golpear ou cortar. Datada do mesmo período, a panela de cerâmica da imagem ao lado cumpria outra função e foi feita de material diferente que é o barro cozido. Pelo seu formato, os cientistas concluíram que deveria servir para armazenar líquidos ou alimentos, ou mesmo para cozinhar, já que a cerâmica resiste ao fogo. O armazenamento de mantimentos pode indicar uma característica do Neolítico que não era encontrada no Paleolítico, ou seja, a sedentarização. No caso desse objeto, há ainda mais uma diferença em relação aos artefatos mais antigos, que é a preocupação com a ornamentação e a inserção de símbolos. Para concluir, vale lembrar que certos materiais, como tecido e madeira, não resistiriam à passagem de milhares de anos. Sendo assim, para constatar sua existência, os arqueólogos se baseiam em pistas fornecidas por outros objetos encontrados em sítios arqueológicos, como agulhas de pedra que certamente deviam ser empregadas na confecção de vestimentas. E aí, conseguiu entender bem essa diferença entre a arqueologia e a história? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível eu estarei respondendo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber em primeira mão o próximo vídeo, que será sobre o povoamento da América. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente aqui embaixo algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Eu comecei a criar vídeos recentes para o YouTube e o seu feedback é extremamente importante para mim. Portanto, comente o que você está achando. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 4 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o povoamento da América. Um grande abraço e tchau, tchau.